Pessoal, vamos aqui para o nosso terceiro bloco, tá? Nesse bloco, eu queria discutir com vocês os instrumentos de avaliação e de comunicação que a gente pode estar utilizando aí dentro da atenção primária à saúde, tá? Existem alguns instrumentos que são os principais, e eu vou estar dizendo para vocês quais são esses instrumentos principais. Outros não são muito utilizados e a gente vai fazer aí um vínculo para vocês memorizarem, tá? A gente vai fazer aí um vínculo de memória para que vocês peguem as informações principais. Vamos começar discutindo ele, que é o queridinho das provas, que é o genograma, tá? Então, o que seria o genograma? Então, o genograma, pessoal, é uma representação gráfica de uma família. É quando eu quero estudar uma única família, tá? Então, eu vou fazer lá a representação gráfica daquela família e dos seus descendentes. Só que, detalhe, para eu fazer um genograma, eu tenho que ter a representação de, no mínimo, 3 gerações, como é esse exemplo daqui. Eu vou explicar isso para vocês. E a gente tem aí a representação dos membros e de como eles se interrelacionam entre si, tá? Então, como é que um membro se interrelaciona com o outro. Cada geração eu coloco em uma linha. Então, veja, aqui é uma geração, tá? Aqui é outra geração e aqui é outra geração, certo? Então, perceba, eu vou botar aqui, ó, geração 1, geração 2 e geração 3. Então, perceba aqui, ó, nesse quadradinho aí, essa pessoa, 11, tá? É neto dessa pessoa aqui, 4569. Beleza? Então, cada linha vai ser uma geração e eu preciso ter pelo menos 3 linhas. No mínimo, 3 linhas. Vamos parar agora para a gente estudar a representação gráfica e o que é cada detalhezinho que está aparecendo lá no teu genograma. Primeiro que a gente tem o genograma, o quadradinho vai sempre representar homem e o círculo vai sempre representar mulher. Sempre que tiver um X nesse quadradinho ou um X nesse círculo, significa que a pessoa é uma pessoa falecida. Vamos voltar para cá para eu dar outro exemplo para vocês, tá? Segundo esse genograma aí da gente. Veja que se eu... Aqui tem um homem, aqui tem uma mulher, certo? Sempre que eu coloco, pessoal, um X no quadrado, tá? Ou um X no círculo, eu quero dizer que aquela pessoa é uma pessoa já falecida. Ou sempre, preste atenção, que tiver esse símbolo aqui, tá? Então, esse símbolo de 2 tracinhos é a mesma coisa do X, também significa que a pessoa faleceu, tá? A pessoa não está mais fazendo parte daquela família. Beleza. Sempre que a gente colocar outro quadrado dentro do quadrado maior ou um círculo dentro do círculo maior, a gente está querendo evidenciar o indivíduo índice, ou seja, é aquela pessoa que está sentada contigo e está te ajudando a fazer o genograma da família dela. Vamos voltar para cá para o nosso genograma. Imagine que a pessoa que você está atendendo nesse exato momento que está te ajudando a fazer esse genograma é essa pessoa daqui, certo? Então, para essa pessoa eu vou fazer isso, ó, um quadradinho dentro do quadrado grande. Ou seja, é o caso índice, é a pessoa que está sentada, é o paciente que está sentado do teu lado e está fazendo contigo o genograma, tá? Se for um círculo, você bota um círculo menor dentro. Então, é uma mulher, que é o caso índice que está sentado do teu lado, que está sentada do teu lado e está te ajudando a fazer esse genograma. Beleza, entendi aqui esses primeiros. Vamos passar para a gente entender agora os vínculos entre os parentes, tá? Então, sempre que tiver uma linha contínua entre aquelas duas pessoas, aqueles dois indivíduos, a gente está falando de casamento, tá? Então, sempre que tem, por exemplo, um quadrado e uma linha ligando o círculo, quer dizer que são pessoas casadas. Ah, mas aquelas pessoas, elas não são casadas, elas vivem juntos, elas têm uma união aí. Então, a gente não bota a linha contínua, a gente bota uma linha tracejada. Isso aqui indica que essa pessoa aqui, esse homem aqui, 1, tem uma união aí com essa mulher 2, tá? Então, são casados. Eles não são casados, mas eles vivem juntos. Se eles tiverem se separado, a gente bota a linha contínua e um traço em cima da linha. Isso daqui é separação. Se já tiver saído divórcio no papel, a gente bota 2 linhas. Então, 2 linhas representa aí pra gente divórcio. Beleza? Beleza. Outro quesito aqui importante é, sempre que a gente tem aí um casal onde estão tendo filhos relacionados a esse casal, a gente bota a linhazinha, como a gente tá vendo aqui, saindo daquele casal. Então, imagine aqui, ó, esse casal seria a pessoa A, a pessoa B,
que são pessoas casadas, né? Que são pessoas casadas aqui que tiveram um filho, uma filha, uma mulher, e a gente vai chamar de C. Então, tá vindo aqui, ó, C, tiveram também esse outro filho, D, e esse outro filho daqui, E. Então, o casal A e B teve 3 filhos, tá? Tem as 3 linhas saindo aí desse casal, tiveram 3 filhos e os filhos foram D, C e E, beleza? E aí E casou com, por exemplo, o F e tiveram outro filho aí que foi Z, ok? Lembrar que nesse genograma a gente já consegue aí evidenciar o quê? Que o casamento de E com F foi um casamento desfeito e já saiu o divórcio do papel, tá? A gente já vê aí 2 linhas. Então, eles eram casados e saiu aí o divórcio no papel. Beleza, Rafael, entendi isso. Caso o filho, veja que aqui, ó, o filho Z, ele é um filho biológico. Se fosse um filho adotivo, a gente colocaria a linha tracejada, tá? Então, seria assim. Então, sempre que for uma linha tracejada saindo de um casal, é um filho adotivo. Ok, agora vamos parar para a gente entender as relações que estão existindo aí entre as pessoas. A gente entendeu o casamento e separação, vamos entender as relações que podem estar acontecendo aí com genro e sogra, tá? Com cunhado. Então, a gente vai parar agora para entender as relações. Então, sempre que tiver aí essa ondulaçãozinha, tá? Indica o quê? Indica para a gente uma relação tumultuada. Tá? Então, essa ondulaçãozinha, várias ondinhas indicam uma relação tumultuada. Sempre que tiver aí tracejado, indica uma relação distante, tá? Então, indica que aquelas 2 pessoas ali têm uma relação distante. Se tiver 2 linhas paralelas, indica um relacionamento muito próximo. E se forem 3 linhas, é um relacionamento muito próximo mesmo. Então, é aquele teu amigo do peito. E sempre que a gente tiver uma seta, indica aí um relacionamento dominante. Vamos voltar aqui, tá, para o nosso genograma e vamos entender aqui alguns aspectos que vão ser importantes. Veja que, se eu coloco, por exemplo, 2 linhas aqui, eu estou dizendo que essa irmã C tem um relacionamento muito próximo com o irmão dela E. Tá? Então, C tem um relacionamento muito próximo aí com esse irmão E. Tá? Se eu colocar 3 aqui, quer dizer o quê? Eles são muito apegados, são irmãos muito chegados. Imagine que eu boto aquela ondulação aqui. Então, isso quer dizer que o irmão D tem uma relação muito conflituosa com C, tá? Imagine agora que eu coloco assim, ó, uma linha tracejada de F e B, né? Então, veja que F, na verdade, ela é o quê? Ela é nora de B. Né? Então, B é sogra dela. Se eu colocar essa linha tracejada, quer dizer o quê? Que ela tem um relacionamento muito distante com a sogra, tá? Então, isso quer dizer que ela tem um relacionamento distante, ela não vê muito a sogra. Imagine que eu boto assim, ó. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um relacionamento conflituoso com a sogra. Beleza, pessoal? Então, cuidado aí. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, se não, pergunta no chat. Isso aqui é importante, que isso aqui está caindo muito em prova. E agora, o que seria ecomapa? Ecomapa vai ser bem mais rápido da gente entender, porque a gente já pegou ali a representação dos símbolos, tá? Então, ecomapa é o quê, pessoal? Primeiro que vai ter sempre uma família no centro, tá? Então, veja que aí tem uma família central. E o ecomapa representa as relações daquela família com a comunidade. Então, por isso que nesse ecomapa vai ter uma família no centro e vai ter o quê? Ao redor? Toda a comunidade, então igreja, clube de recreação, escola, creche, trabalho, então tem toda a tua rede de apoio ali ao redor, tá? E ele fala como é a relação das pessoas dessa família com questões relacionadas aí com as entidades da comunidade, tá? Então ele vai ser muito utilizado quando você busca reforçar a interação daquela família com a comunidade. Pensamento basicamente o mesmo, tá? Então foca aí nesse ecomapa agora, tá? Então, a gente tem aqui, ó, João, que é casado com Maria, certo? E teve aí 3 filhos, que é Lucas, Ana e Rita, beleza? E aí, o que é que a gente observa? Veja que Ana tem uma relação muito conflituosa com a escola, tá vendo? Então, aqui já dá ali essa ondinha, né, que indica pra gente uma relação conflituosa, tá? Veja que Maria, quando a gente fala dessa escola, ela tem uma relação que, ó, tá tracejado aqui, tá? Tá tracejado. Então, ela tem uma relação distante com a escola dos filhos. Então, ela não participa muito lá dessa escola.
Ah, Rafaela, mas tem aí uma representação gráfica nova, né? Que seriam essas setinhas aqui, ó. O que é essas setinhas? Basicamente é o gasto de energia, tá? Então veja que a escola, ó, ela gasta muita energia tentando procurar Maria, mas Maria ela não gasta energia nenhuma para procurar a escola. Então ela se mantém distante da escola da filha, tá? E a escola é quem doa energia, quem vai lá, quem está tentando procurar Maria. Veja que João, na verdade, ele faz parte do AA, e veja que João tem uma relação próxima com esse AA, tá? Tem aqui duas linhas. E veja que tanto João procura o AA, né? Ele doa energia para o AA, como o AA procura João. O AA ajuda João, tá? Rafaela, observei um símbolo novo aí também, fora essas setinhas. Observei esse símbolo daqui, ó. Perceba que não é o símbolo de divórcio. O símbolo de divórcio é a linha e vai ter aí duas linhas. É um símbolo que tá assim, ó. Que não tem a linhazinha no meio das duas linhas cortadas. Isso aqui, pessoal, indica ruptura. Tá? Então você brigou com aquele seu amigo, nunca mais quero falar com ele, não quero mais saber dele, então você rompeu relação. Então isso daqui é ruptura de relação. Então João rompeu relação com a família dele. Beleza? Então com esse ecomapa aí a gente observa, pessoal, basicamente tudo em relação daquela família e em relação a todas as entidades daquela comunidade e como é que elas se relacionam entre si. E agora vamos caminhar e eu quero discutir com vocês alguns outros instrumentos que não caem muito em prova, tá? O que mais cai em prova é genograma e ecomapa, disparado, tá? Mas eu quero discutir outros instrumentos que podem ser que sejam cobrados, mas sempre fazendo um vínculo cerebral aí contigo. O que seria o ciclo de vida familiar? Que instrumento é esse? É um instrumento que ele visa basicamente classificar as pessoas daquela família em etapas de vida. Então, tem tantas pessoas que estão nessa infância, tantos adolescentes, tantos idosos, tá? E isso me ajuda em quê? Ajuda, na verdade, a entender melhor a evolução daquela família e prever mudanças que podem estar acontecendo naquele ambiente familiar. Tá? Então, ciclo de vida familiar, ele vai avaliar o quê? O ciclo de vida das pessoas daquela família. Então, se tem muita criança, se tem muito idoso, se tem muito adolescente. O que seria conferência familiar? O próprio nome já está te dizendo. Se é uma conferência, é uma entrevista que você vai estar utilizando ali para fazer com aquela família. Quando é que a gente faz, quando é que a gente opta por fazer essa entrevista? Principalmente quando você quer dar uma notícia, né? Quando você quer, é uma ferramenta muito importante para você fazer uma intervenção familiar. Imagine que tem um paciente lá, né, que tem uma família específica que possui um idoso e esse idoso tem um câncer, né, e ele já está entrando aí em paliação. Então você quer dar aquela notícia, você quer fazer uma intervenção, você quer explicar que aquele idoso ele vai precisar de mais cuidados. Então você faz uma conferência familiar, você chama ali aquela família, né, você faz aquela entrevista familiar, você avalia melhor todo o aspecto do funcionamento daquela família e você acaba fazendo a tua intervenção, certo? Então, ou seja, ela é super importante se tem risco de morte ou incapacidade, de doença terminal, de tratamento complexo, onde você quer explicar para a família o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, quer avaliar a dinâmica familiar. O que seria o PRATSE? Tá? Então, na verdade, tem sido um instrumento que muitas vezes cai em prova e o vínculo que eu queria que tu lembrasse aí, que tu copiasse no teu caderno é dinâmica familiar. Então, o PRATSE tem sido uma ferramenta que é muito utilizada para avaliar a dinâmica familiar. Então, você vai avaliar aí alguns papéis, então, a regra mnemônica, tá? Que você vai sair avaliando aí todas essas questões relacionadas à família. Então, você vai avaliar a comunicação, os papéis de cada um deles, o tempo no ciclo de vida, se tem doença na família. Então, você está avaliando aí cada um desses tópicos para melhorar essa dinâmica familiar e estudar como é que está acontecendo a dinâmica da família e de seus problemas. E o que seria o ápiga familiar? Então, o ápiga familiar, vínculo cerebral, quero que tu escreva aí. Ápiga familiar, você vai assinalar sempre que tiver a palavra de satisfação. Então, você vai avaliar o grau de satisfação de cada membro daquela família. Também é uma regra mnemônica, onde você vai avaliar aí cada um desses dados,
tá? Mas de cara avalia a satisfação de cada membro da família. Então, APGA, satisfação, tá? Prece vai avaliar dinâmica familiar. Memoriza isso, tá? Prece, dinâmica, APGA, satisfação. Então, basicamente, tu vai avaliar aí cada um desses tópicos, beleza? Então, vamos ver aqui como é que isso cai em prova. Veja aí que a gente tem uma questão de São Paulo de 2022, uma questão da Santa Casa de Misericórdia, que traz um diálogo de um médico com uma puérpera. Quando você para você ler esse diálogo, né, sugiro inclusive que você dê pausa aí, você leia esse diálogo com calma, a gente vê que é uma puérpera que ela está extremamente cansada, ela acabou de ter esse bebê faz poucos dias, ela está extremamente cansada e basicamente ela se queixa assim, mas ninguém me ajuda, eu não tenho um suporte. Tá? Então, eu estou praticamente aqui sozinha. Minha mãe, ela não está me ajudando muito. O pai desse bebê também não. Então, assim, eu estou me sentindo aqui muito só. Tá? Então, eu estou sem apoio, eu estou sem rede de apoio. Qual é o instrumento, pessoal? Então, no final, ele bota aqui pra gente, ó. Qual é o instrumento que você usaria para avaliar a rede de apoio a essa mulher? Para ver se tem, por exemplo, uma creche que ela possa ir lá e deixar essa criança, um hotelzinho que ela possa ir lá, um grupo de apoios a puérperas que possa estar ajudando ela. Então, qual é o instrumento que você avalia a rede de apoio? É o Ecomapa, tá? Então, por isso que a resposta é para a gente aí a letra B, certo? Então, o Ecomapa, na verdade, ele vai avaliar a tua situação familiar e o vínculo que tu tem ali com aquela comunidade e o suporte que você está tendo daquela comunidade, beleza? Então, a gente observa aqui que você poderia ficar na dúvida em relação ao genograma, certo? Só que o genograma a gente utiliza muito para avaliar o quê? Questões relacionadas à dinâmica da família e questões relacionadas a quê? A própria comorbidade. Tá? Então, se tem, por exemplo, uma família que muita gente está tendo AVC, então você vai e faz o ecomapa ali para você começar a avaliar se tem, de repente, alguma questão hereditária relacionada a esse evento. Tá? Então, ajuda muito a gente a ver também patologias. Beleza? Então, resposta aí pra gente, letra B.